Olá, nós somos acadêmicos do curso de Medicina do Unisalesiano e vamos falar para vocês sobre medicina e revolução científica nos séculos 17 e 18. Para começarmos a falar sobre revolução científica, trouxemos uma frase de Francis Bacon: todo conhecimento, especialmente o da filosofia natural, tende grandemente para o enaltecimento da glória de Deus no seu poder, providência e benefícios, aparentes e gravados nas suas obras, as quais, sem esse conhecimento, só serão contempladas através de um véu. Francis Bacon destacou-se com uma obra onde a ciência era exaltada como benéfica para o homem. Em suas investigações, ocupou-se especialmente da metodologia científica e do empirismo, sendo muitas vezes chamado de fundador da ciência moderna. O que entendemos hoje por ciência remete a um conjunto de fatores, mas os principais são a aplicação técnica e a formulação teórica. Essa concepção de ciência começou a ser elaborada desde o fim da Idade Média, mas só atingiu sua primeira configuração sólida no século XVII. E esse momento da história onde passou a evoluir o pensamento científico é chamado por alguns pesquisadores de Revolução Científica. Durante a Revolução Científica, os médicos começaram a buscar explicações mais complexas na tentativa de se afastar das antigas doutrinas e passaram a se apoiar na doutrina filosófica da iatroquímica e da iatrofísica. A iatroquímica tem por princípio que o funcionamento do organismo é regido pelas leis da química. O primeiro a divulgar foi o germânico Franz Laboé, também conhecido como Silvius, dotado de avançados conhecimentos anatômicos e que sustentava sua teoria fisiológica em três pilares: em uma nova noção de fermentação, levando a uma transformação qualitativa da substância no organismo humano, em uma nova concepção de circulação do sangue descoberta por Harvey e por um postulado sobre a circulação de um espírito animal que se formaria no cérebro como uma espécie de destilação do sangue arterial, passaria pelos nervos e daí aos vasos linfáticos, e destes voltariam à corrente sanguínea. Thomas Willis foi o principal representante da iatroquímica e ele teve grandes obras relacionadas à anatomia. A iatrofísica, então, propunha que o funcionamento do organismo se fazia como uma máquina, e os órgãos comportavam-se tal como modelos mecânicos, sujeitos às leis matemáticas, e isso proporcionou algumas pesquisas engenhosas. Santórios de Pádua construiu um dispositivo que permitia obter o peso de um paciente durante todo o tempo, e com isso conseguiu demonstrar a transpiração insensível e realizar um dos primeiros estudos metabólicos. Entre outros instrumentos relacionados à física para estudo da fisiologia, Santorius construiu um termômetro graduado e um pulsômetro, um engenho pendular destinado a contar a frequência cardíaca, numa época em que os relógios nem tinham os ponteiros de minutos. Durante a Revolução Científica, houve grandes avanços sobre o estudo da microbiologia. A existência de micro-organismos foi especulada por muitos séculos antes de sua descoberta real. A existência da vida microbiológica foi postulada pelo jainismo, baseada nos ensinamentos de Mahavira já no século VI a.C., porém, foi consagrada após a criação do microscópio. Vale ressaltar um grande pesquisador, que foi Louis Pasteur, cujas descobertas tiveram enorme importância na história da química e da medicina, e é considerado um dos três principais fundadores da microbiologia, juntamente com Ferdinand Cohen e Robert Koch. Robert Koch foi o primeiro a utilizar o termo célula para indicar as unidades microscópicas que observou. Durante a Revolução Científica, Marcelo Malpighi deu ao microscópio o seu primeiro uso verdadeiramente científico, estabelecendo o campo da anatomia microscópica em Bolonha. Ele observou e descreveu vários órgãos e estruturas anatômicas humanas, como cérebro, fígado, língua, retina, pulmões, gânglios linfáticos, pele e glândulas. Ficou conhecido e é recordado pela associação do seu nome a várias estruturas, como o extrato de Malpighi na pele,
ou os corpúsculos renais de Malpighi. William Harvey deixou notável contribuição sobre as funções do coração e da circulação do sangue. Realizou numerosas experiências com animais, analisando minuciosamente o comportamento das artérias e das veias. Ele publicou o livro Estudos Anatômicos dos Movimentos do Coração e do Sangue dos Animais. Um dos grandes nomes durante a Revolução Científica foi o de John Hunter. Ele era o irmão caçula de William Hunter, famoso anatomista e cirurgião, que foi seu preceptor em anatomia. John desde cedo demonstrou grande habilidade nas salas de dissecções, tendo feito algumas descobertas importantes em anatomia. Ele foi o fundador da cirurgia experimental, e a ele se deve a descoberta da circulação colateral nos casos de aneurisma, permitindo a ligadura da artéria logo acima do saco aneurismático. Descobriu os canais lacrimais, descreveu o choque, a flebite e a intuscepção intestinal, e foi o primeiro a utilizar a sonda nasogástrica para alimentar o paciente. O pensamento médico da contemporaneidade é baseado na racionalidade, experiência de comprovação e aceitação da verdade. Mas na antiguidade esses fundamentos não eram aceitos por causa da tradição médica que Hipócrates, Aristóteles e Galeno propuseram. Mas no decorrer do século XVII, René Descartes desenvolveu o método baseado em recurso à experiência, à observação e à construção de hipóteses. Esse método é ainda utilizado na medicina contemporânea. Além disso, Descartes foi um dos primeiros a divulgar a descoberta de Harvey e de aceitar seus estudos.